Olá, viajantes do Pulo no Tempo! Você sabia que Leonardo da Vinci foi muito mais do que um pintor famoso? Ele foi um verdadeiro gênio que viveu há mais de 500 anos e fez coisas incríveis que até hoje impressionam o mundo todo. Leonardo é considerado um polímata, nascido na atual Itália. Mas o que é um polímata, afinal? Um polímata é uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Em termos menos formais, um polímata pode referir-se simplesmente a alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. Ele é uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, época de abrandamento dos dogmas religiosos e crescente valorização da racionalidade, da ciência e da natureza, se destacando como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Leonardo nasceu em 1452. Nasceu em Anciano, uma pequena vila rural que pertencia ao território da Comuna de Vinci, na Toscana, Itália. Por isso seu nome, Leonardo da Vinci. Era filho ilegítimo de Ser Piero, um rico tabelião de Florença, e Caterina, uma camponesa. Isso significava que ele não podia herdar os direitos do pai nem frequentar escolas formais para filhos da elite, o que, ironicamente, o forçou a aprender de forma autodidata, observando o mundo e desenhando. Por conta disto, Leonardo não teve formação clássica em latim ou grego, as línguas da ciência e da filosofia da época. Por isso, muitos estudiosos da elite o consideravam ignorante academicamente. Desde criança, ele adorava desenhar e observar tudo ao seu redor. Leonardo não só gostava de pintar, mas também queria entender como as coisas funcionavam, como o corpo humano, as plantas e até o movimento da água. Sua obra mais famosa é, sem dúvida, a Mona Lisa. Esse quadro está no Museu do Louvre, na França, e atrai milhões de visitantes todos os anos. Mas por que ela é tão conhecida? Porque Leonardo conseguiu fazer um retrato cheio de vida e mistério. O sorriso da Mona Lisa parece mudar dependendo do jeito que você olha, e isso acontece porque ele usou uma técnica chamada esfumato, que mistura as cores suavemente, sem linhas duras, criando uma transição natural entre luz e sombra. Outra obra muito conhecida é A Última Ceia. Ela foi pintada diretamente numa parede de um convento em Milão, na Itália. A pintura mostra o momento exato em que Jesus conta aos apóstolos que será traído. O que impressiona é como Leonardo conseguiu mostrar a reação de cada um deles, com expressões e movimentos muito realistas. Mas essa obra também enfrentou muitos problemas com o tempo, porque ele usou uma técnica experimental que acabou se deteriorando. Mesmo assim, ela ainda é considerada uma das maiores obras-primas da história da arte. Agora vamos falar de um desenho que também ficou muito famoso, o Homem Vitruviano. É aquele do homem com braços e pernas abertos dentro de um círculo em um quadrado. Esse desenho mostra como o corpo humano tem proporções perfeitas, e Leonardo acreditava que isso refletia a harmonia do universo. Ele fez isso baseado nos escritos de um arquiteto romano chamado Vitrúvio. Esse desenho virou símbolo da conexão entre arte, ciência e natureza. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para nos ajudar a fazer mais viagens no tempo. Leonardo não era só pintor e desenhista. Ele também deixou uma verdadeira mina de ouro nos seus cadernos de anotações. Esses cadernos têm milhares de páginas cheias de desenhos, ideias, estudos e projetos. Eles mostram como ele pensava, como testava hipóteses e como enxergava o mundo. Era como se ele estivesse sempre em busca de respostas. Nesses cadernos, Leonardo desenhou máquinas voadoras, como um tipo de helicóptero com asas espirais, muito antes da aviação existir. Ele também desenhou pontes giratórias, escafandros para mergulho, armas de guerra e até um robô cavaleiro com engrenagens que permitiam movimentos automáticos. Lembrando, isso tudo no século XV. Outro destaque dos seus cadernos são os estudos de anatomia. Leonardo queria entender como o corpo humano funcionava de verdade. Para isso, ele dissecava cadáveres e fazia desenhos extremamente detalhados de órgãos, músculos, ossos e até o cérebro. Esses estudos estavam muito à frente da medicina da época. Só muitos anos depois, os médicos comprovaram o que ele já tinha observado. Ele também fez observações sobre geologia, hidrodinâmica e astronomia.
Por exemplo, ele foi um dos primeiros a perceber que a luz da Lua era um reflexo da luz do Sol, algo que só seria confirmado depois com telescópios. E nos seus estudos sobre a água, ele desenhou redemoinhos e correntezas como se fosse um engenheiro hidráulico. É importante dizer que muitas das invenções de Leonardo nunca saíram do papel. Mas isso não diminui sua genialidade. Ele pensava ideias com tanta visão de futuro que os materiais e a tecnologia da época simplesmente não davam conta de realizar. Mesmo assim, os conceitos que ele criou inspiraram engenheiros e cientistas por séculos. Leonardo da Vinci morreu em 1519, mas seu legado continua vivo até hoje. Suas pinturas são consideradas obras-primas, e seus cadernos, com desenhos e ideias, são estudados por cientistas e artistas no mundo todo. Sobre sua vida pessoal, destacam-se duas curiosidades que os estudiosos alegam demonstrar sua admiração pela natureza: o vegetarianismo e o hábito de comprar pássaros engaiolados para soltá-los. Ele nunca se casou ou teve filhos, e tinha o hábito curioso de escrever em espelho, da direita para a esquerda, com letras invertidas. Isso fazia com que seus textos só fossem legíveis com a ajuda de um espelho. Em seus cadernos, Leonardo fazia listas enormes com tudo o que queria estudar ou entender. Uma lista comum podia ter itens como desenhar a língua de um pica-pau ou descobrir por que o céu é azul. Isso mostra como sua mente estava sempre cheia de perguntas, às vezes simples, outras vezes profundas. Relatos da época dizem que Leonardo era vaidoso e gostava de roupas coloridas e elegantes, mesmo quando a moda era usar roupas escuras. Isso combinava com seu espírito livre e criativo. Leonardo trabalhou para os mais poderosos homens da Europa, como os Médici, os Sforza de Milão e até para o rei Francisco I, na França, onde passou os últimos anos de vida. Dizem que morreu nos braços do rei, um detalhe bonito, mas provavelmente simbólico e romantizado por biógrafos. Leonardo morreu em 1519, aos 67 anos, uma idade bastante avançada para o século XVI. Ele deixou mais de 13.000 páginas de anotações com estudos que cobrem quase todas as áreas do conhecimento humano. Resumindo, entre pinturas, projetos, estudos do corpo humano e invenções malucas, Leonardo da Vinci mostrou que não existe limite quando a curiosidade é maior do que o medo de errar. Ele nos deixou obras que continuam vivas e atuais e nos ensina que arte, ciência e criatividade podem andar juntas. E aí, qual dessas obras você achou mais incrível? Escreve nos comentários e até o próximo Pulo no Tempo.